Respira fundo, porque eu vou falar com o coração bem rasgado para você agora, tá bom? Tá preparado? Tá preparada? Tá bom. A coisa mais incoerente, inconsistente e contraditória da minha vida é a oração. A coisa mais incoerente, inconsistente e contraditória da minha vida é a oração. Digo incoerente, inconsistente e contraditório porque eu não entendo, e do que entendo, não concordo. Eu não gosto de fazer nada que eu não entenda. Se você me pedir para fazer alguma coisa, ou eu vou imediatamente perceber que aquilo faz sentido, ou você vai ter que me explicar por que eu devo fazer aquilo. E se eu não entender por que eu devo fazer alguma coisa, é muito difícil que eu me comprometa a fazer. Acredito que você seja semelhante. Eu preciso não apenas entender e compreender, mas eu preciso ver sentido naquilo para que eu faça. Pode ser, inclusive, que eu faça sem entender, sem ver sentido, só para agradar você. Raro, muito raro. Mas pode ser, dependendo de quem você seja, evidente. A oração é uma dessas coisas que eu não entendo. E do que entendo, eu não vejo muito sentido. Pausa. Eu estou falando de oração como pedir coisas para Deus. Pedir coisas. Pensa uma coisa que você pediu para Deus recentemente. O que você pediu para Deus? Não vale assim sabedoria, não. Discernimento, não. Tem que ser uma coisa. Pediu alguma coisa? Pediu um emprego? Pediu um marido? Ó, a esposa pediu para Deus levar o marido? Não sei, né? Vai que você pede as coisas para Deus. Mas pediu um carro? Pediu para não chover? Ia ser sua festa? Você falou, Senhor, segura aí. Você pediu o quê? Pediu alguma coisa para Deus? Você pediu, por exemplo, deve ter agora nos Estados Unidos, as nossas igrejas, os nossos irmãos lá, pedindo documentação. Você já orou pedindo visto para os Estados Unidos, para ir para Disney? É esse tipo de oração que eu estou dizendo. Ué, orou pedindo vaga em estacionamento? Olha, fala real. Estou falando assim, pedir coisa, pedir um carro, pedir dinheiro, pedir coisa para Deus. Ou, vamos um pouquinho mais longe, você pediu por alguma pessoa que estava enferma, que estava hospitalizada, você pediu para Deus curá-la. Hoje à noite eu pedi. Eu e o Kenner ficamos orando com as pessoas que estavam nos acompanhando, a transmissão ao vivo, e nós fomos lendo os pedidos de oração, e muitos deles, né, Kennedy, pedidos por saúde, pessoas enfermas, hospitalizadas. É disso que eu estou falando, esse tipo de pedido para Deus. Esta é a coisa mais incoerente, inconsistente e contraditória que eu faço na minha vida, pedir coisas para Deus. Eu não vejo muito sentido. Eu não vejo muito sentido. Aliás, queria contar uma história para você. Fica só aqui entre nós. Não, estou falando sério. Quando eu era adolescente, eu não sei, a minha mãe me mostrou a primeira oração que eu fiz. Ela escreveu. E a primeira oração, a primeira coisa que eu pedi para Deus, quando eu era bem pequenininho,
foi que ele trouxesse o meu pai de volta do hospital. E o meu pai não voltou. Meu pai faleceu com 26 anos de idade. E a primeira oração que eu fiz a Deus, ele não atendeu. Já tratei em terapia, pode ficar tranquilo. Isso é uma coisa razoavelmente resolvida no meu coração, mas não na minha cabeça. Por exemplo, você acha que Deus responde a sua oração, quanto mais intercessores você tiver, mais a probabilidade de Deus atender ao seu pedido? Por exemplo, se eu chego aqui, o João. O João está com câncer. Se ele tiver uma igreja assim de 8.000 pessoas orando por ele, e o José, que também está com câncer, só tiver uma congregação com 12 pessoas, você acha que é mais provável Deus responder a do João ou do José? Por que Deus vai atender o seu pedido por uma vaga de emprego, se tem um monte de crente pedindo a mesma vaga? Aliás, por que você vai pedir uma vaga de emprego? Será assim que, se você estiver em pecado, Deus não vai ouvir sua oração? Se fosse nesse caso, desculpa, gente, ó. Quem não? E fé? Tem que pedir com fé. Quanto de fé? Ou você acha que você fica orando e Deus fica lá olhando, falando, pouca fé. Mais. Não, tá pouco. Precisa crescer na fé. Será isso? E aquele homem que disse, eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E quando Jesus disse que se tivermos fé como um grão de mostarda, que é pequenininho, quase invisível. Quanta fé a gente precisa? Essa ideia de que a oração move a mão de Deus, já ouviu isso? A oração da fé move a mão de Deus. Eu não vejo sentido em nada disso. Não vejo sentido em ficar pedindo coisa para Deus, porque eu acho que eu sou adulto já. Eu vejo sentido em criança pedir coisa para pai e para mãe. Adulto não pede, conversa. Então, conversar com Deus, eu converso muito, o dia inteiro. Perturbo bastante o Senhor. Falo com Ele o que passa na minha cabeça, o que eu sinto, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu acho que faz sentido, o que eu acho que não faz sentido. Falo das minhas dúvidas, derramo o meu coração, vou falando. E na minha cabeça funciona assim, Deus sabe, e eu não tenho que me preocupar com a minha vida, e o que eu precisar Ele vai me dar, e se Ele não der, é problema dEle, eu digo, sim Senhor, obrigado Senhor, faz tempo que eu vivo assim. Deus sabe das minhas necessidades, Deus sabe das minhas aflições, Deus sabe das minhas tribulações, Deus sabe das minhas ansiedades, das minhas inquietações, Deus sabe. Ou você acha que Deus fica lá olhando, dizendo, olha, o Ed está precisando, mas não pede? Se pedisse eu dava, mas não pede. Você acha que Deus é assim? Às vezes as pessoas falam de Deus de um jeito que eu acho que ofende a Deus. Porque nós, como pais e mães, somos mais solícitos, disponíveis, prestativos do que Deus. Então, a oração, para mim, sempre foi uma coisa muito conflitiva. Não ande ansioso com o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir. Não se preocupe. Deus cuida de passarinhos e flores. Vai cuidar de você. Vai dormir. Eu lembro que já preguei isso muitas vezes. Como seria absolutamente descabido que os meus filhos pequenos
com 7, 8 anos de idade, batessem à porta do meu quarto de madrugada e dissessem: papai, 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 teremos almoço amanhã? Teremos café da manhã amanhã? O que um pai responsável diria? Não se preocupe com isso, meu filho. Papai e mamãe estão cuidando. Vai dormir. Com 7 anos de idade, não é para você estar preocupado se vai ter comida amanhã aqui em casa. Essa é uma preocupação do seu pai e da sua mãe. Você é criança. E eu entenderia, viraria para a Silvia, minha esposa, e diria: quando é que esses meninos vão crescer para parar de bater na nossa porta de madrugada? E vão entender. Por isso que na minha cabeça, pedir coisa para Deus é um negócio que não funciona direito. Mas não é que eu peço. Por isso que é incoerente, é inconsistente, é contraditório. Eu peço. Peço coisa para Deus. E o livro de Atos dos Apóstolos me ajuda bastante na minha incoerência, inconsistência e na contradição da minha vida de oração. Especialmente esse capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, que eu quero ler para você agora, que me traz algumas reflexões. Eu disse que ia falar de coração rasgado, então preste atenção, tá bom? Capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos diz que o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento, durante a Páscoa. Prendeu Pedro, matou Tiago e prendeu Pedro. Tendo-o prendido, 12, versículo 4, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro e o anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo se era real ou se fazia o que se fazia pelo anjo. Tudo lhe parecia uma visão, mas que ele achou que estava sonhando, que caiu a algema, que apareceu um anjo. Ele não sabia se era verdade, se não era. Agora, então, onde é que eu parei mesmo? 10. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo desapareceu. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está na porta! Eles, porém, lhe disseram: você está louca? Está preso. Eles estavam orando. Aí a resposta da oração chega, eles não... Entendeu? Eles estão igual nós.
disseram assim: deve ser o anjo dele. Era uma crença naquela época, que perdura até hoje, né? O anjo da guarda. Era uma crença. Então eles disseram: é o anjo da guarda do Pedro, porque o Pedro mesmo está preso. Mas Pedro continuou batendo, versículo 16, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. E então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Olha que impressionante. O Herodes matou Tiago. E depois que matou Tiago, prendeu Pedro. E quando prendeu Pedro, o versículo 5 diz que a igreja orava pelo Pedro. Pergunta, não estou afirmando, tá bom? Pergunta: será que se a igreja estivesse orando pelo Tiago, ele teria morrido? Será que se a igreja não estivesse orando pelo Pedro, teria aparecido um anjo lá na cela? O que você acha? Vamos fazer uma enquete? As duas perguntas que eu acabei de fazer, você acha que tem resposta? Você acha que sabe a resposta? Você acha que sabe a resposta certa? Você acha que tem uma resposta certa? Porque quando eu leio essa história, eu penso, primeira coisa que eu penso, eu falo para Deus assim: Deus, aqui entre nós, Senhor, Tiago morreu porque ninguém estava orando, né? Aí o Senhor salvou o Pedro porque a igreja pediu. Não. Então, não tem resposta. Isso está nas mãos de Deus. Não sei. Mas desconfio. Eu desconfio porque tem algo que sustenta a incoerência, a inconsistência e a contradição da minha vida de oração. É uma convicção que eu tenho, que coisas acontecem quando oramos e que não aconteceriam se não tivéssemos orado. E que coisas deixam de acontecer e que deveriam ter acontecido, mas não aconteceram porque nós não oramos. Posso repetir? Coisas acontecem em nossas vidas que não aconteceriam se nós não tivéssemos orado para que acontecessem. Se não tivéssemos pedido a Deus que elas acontecessem. E coisas que poderiam ter acontecido não aconteceram porque nós não pedimos que acontecessem. Outra pausa. Eu não estou dizendo que é isso que Atos 12 está ensinando. Eu estou dizendo que foi isso que Atos 12 trouxe para o meu coração. Porque se eu não acreditar que coisas acontecem na minha vida e que não aconteceriam se eu não tivesse pedido a Deus, a oração não faz o menor sentido. Eu creio que coisas acontecem na minha vida e que não aconteceriam se eu não tivesse conversado com Deus a respeito. Eu continuo na minha prática de pedir pouca coisa para Deus, mas eu insisto em falar com Deus a respeito das coisas que me preocupam, que me ocupam, que eu desejo, que eu gostaria que acontecesse.
Eu digo para ele tudo. Porque essa é uma forma que eu entendo que eu estou dizendo a Deus que Ele é bem-vindo a interferir na minha vida. Porque acredito que Deus, a semelhança de Jesus com sua igreja, bate a porta. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, ele entra. Deus não invade a sua vida. Deus aguarda consentimento seu para interferir na sua vida. As situações bíblicas onde Deus não aguardou consentimento e agiu por sua vontade determinada, são exceções. Deus disse para Jonas, vai pregar em Nínive. O Jonas disse, não vou. Vai. Uma baleia vai te levar. Disse para o Neymar, volta para o Santos. Tem coisa que Deus não pergunta se você quer ou não quer. Mas isso não é o modus operandi de Deus. Isso está na economia do plano eterno de Deus para a redenção. Escolher Paulo no ventre da mãe, separar João Batista, separar Moisés. Estas são experiências do plano eterno de Deus. Quem entra pela janela na sua vida, quem invade a sua vida, você sabe quem é. É o ladrão que vem para matar, roubar e destruir. O bom pastor, ele entra pela porta. Por isso é que eu falo para Deus assim, Deus, eu estou bastante ansioso com esse assunto assim, assado. E Deus diz assim para mim, ué, você acha que eu não estou cuidando? Você acha que eu não sou responsável? Você acha que eu não te amo? Eu digo, não falei nada disso. Só falei que eu estou ansioso. O Senhor faz o que o Senhor quiser. Eu estou dizendo que se o Senhor quiser fazer alguma coisa, inclusive o Senhor é muito bem-vindo, porque eu estou muito ansioso. Então eu converso com Deus e eu abro a porta, eu digo, Senhor, o Senhor é bem-vindo para agir na minha vida. Agora, você fala assim, mas Ed, você pede? Eu falo, às vezes eu peço, assim, mas peço meio, se for da tua vontade. Mas peço. Mas sabe por que também eu tenho dificuldade de pedir as coisas? Porque eu não sei se o que eu estou pedindo é o melhor. Então eu digo assim, Senhor, se eu fosse o Senhor, eu sei o que eu faria. Mas eu não sou o Senhor, eu não enxergo tudo, eu não conheço tudo, eu não sei tudo. Então eu confio e descanso. Mas eu estou trazendo esse assunto aqui na nossa conversa, porque eu estou dizendo ao Senhor que eu estou pedindo a Tua misericórdia, pedindo a Tua intervenção, suplicando o Teu favor, mas eu estou descansado que o Senhor vai fazer o que o Senhor quiser fazer. Quem me ensinou isso também foi o meu amigo, irmão, pastor Ariovaldo Ramos. Quando ele me ensinou que quando Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, lembra? Se tiver 50 justos, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 10, o Senhor vai destruir a cidade toda. E Deus falou, não, se tiver 10 eu poupo a cidade. E Deus não poupou Sodoma e Gomorra. Mas em Gênesis 18 diz que Deus tirou de lá Ló, sobrinho do Abraão. E diz Gênesis 18 que Deus lembrou-se de Abraão e tirou Ló. Olha que impressionante isso. Abraão não pediu para Deus livrar o Ló. Mas naquela conversinha lá, 50, 40, 30, eu acho que Deus olhou para um anjo e falou, pensa que me engana. Está preocupado com o sobrinho. Foi assunto de Deus com Abraão
de Abraão com Deus. E Deus respondeu a Abraão uma oração que ele nem fez. Mas Deus lembrou-se de Abraão. Sabe o que eu penso? Que eu converso coisas com Deus, e Deus, então, terça-feira, lembra da conversa que a gente teve sábado, e faz por mim uma coisa que eu nem pedi, mas eu gostaria de pedir, porque se eu tivesse cara de pau eu teria pedido. Mas Deus faz. Por isso é que eu creio que existem coisas que acontecem na minha vida que não aconteceriam se eu não tivesse orado a Deus por elas. Por isso que eu estou aqui hoje à noite. Foi por isso que eu pedi várias coisas para Deus enquanto estava conversando e acolhendo os pedidos de oração. Seu pedido que deve estar acordado até agora, acordada. Nós oramos juntos. Agora está nas mãos de Deus. Agora, das coisas que eu entendo da oração, tem aqui duas que eu acho muito bacanas que eu queria compartilhar para encerrar nosso momento aqui de conversa. Atos capítulo 13. Só uma página para frente. Atos capítulo 13, versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que foi criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Olha, há coisas que acontecem na sua vida e que não aconteceriam se você não orasse. Enquanto estavam adorando a Deus e jejuando, enquanto estes 5 homens que eram o conselho pastoral da igreja de Antioquia, o presbitério da igreja de Antioquia, estava reunido. Enquanto eles adoravam e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem para mim Paulo e Barnabé. Enquanto estavam orando. Enquanto estavam jejuando. Eu não creio que isso teria acontecido se eles não estivessem orando, jejuando, adorando, dispondo-se para Deus, disponibilizando-se para Deus, abrindo a porta para que o Espírito Santo de Deus viesse fazer o que Ele deseja e quer fazer. Atos, capítulo 4. Você sabe que em Atos, capítulo 4, Pedro e João foram levados perante o Sinédrio, o tribunal religioso judaico da época. E eles são interrogados, eles são repreendidos, eles têm um conflito sério com o Sinédrio. Mas eles saem, e quando Pedro e João voltaram para casa, versículo 23 de Atos 4, para os seus companheiros, e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, começaram a orar. Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Senhor, Herodes e Pôncio Pilatos, aqueles crápulas, reuniram-se com os gentios e com o
povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Versículo 31. Depois de orarem, o que aconteceu? Tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Enquanto estavam reunidos, oraram, ouviram a história de Pedro e João, derramaram o coração e levantaram a sua voz para Deus, e falaram, e abriram o coração, reclamaram do Pilatos, reclamaram do Herodes, citaram Salmo, falaram para Deus um monte de coisa, inclusive que Deus já sabia. E quando eles terminaram de orar, o Espírito Santo os visitou, os encheu, e eles corajosamente saíram para anunciar a palavra de Deus. Aí eu vou terminar agora de vez. Isso é o que eu penso da oração. Eu vou com a minha ansiedade, eu vou com a minha necessidade, eu vou com o meu chororô, eu vou com o meu pedido legítimo, eu vou com a minha lágrima, eu vou com a minha dor, eu vou cheio de razão, eu falo para Deus o que eu preciso, o que eu necessito, o que me aflige, o que me atribula, o que me deixa sem dormir. Eu falo para Deus tudo isso, Deus acolhe, Deus recebe, Deus ouve, aí eu levanto e vou embora. Não, não pode. Eu falo, derrama o coração, Deus acolhe, Deus recebe, Deus escreve no livro dele, Deus recolhe as minhas lágrimas no seu odre, Deus registra tudo que eu falei, e depois que eu termino, eu fico lá. E Deus diz assim: terminou? Está mais leve? Está agora? A paz que excede todo entendimento chegou? Está descansado? Está confiante, está renovado, está cheio de esperança, recuperou a fé, as lágrimas foram enxutas, voltou a sorrir, começou a cantar de novo, levantou um louvor. Então vamos fazer o que precisa ser feito, meu filho? Eu digo, sim, Senhor. Aí Deus diz assim: sopra o Espírito Santo para eu fazer no mundo aquilo que Ele quer que eu faça, porque eu sou filho gente grande, eu sou filho adulto. Eu não quero ser parte do problema, eu quero ser parte da solução. Eu quero orar dizendo: Senhor, não estou conseguindo fazer sermão para domingo, porque eu estou preocupado. O Neymar vem ou não vem, Senhor? Não estou conseguindo nem pensar. Aí Deus diz: tá, vamos cuidar dessa ansiedade aí. Aí Ele cuida. Neymar assina, tal. Agora não sei se vai jogar, estou com essa ansiedade agora. Mas já assinou, já assinou. Aí Deus, tá mais calmo? Tá, então vamos agora pensar no sermão de domingo? Beleza. Senhor, eu estou sendo parte do problema, porque eu estou tão ansioso que eu não consigo visitar ninguém, aconselhar ninguém, abençoar ninguém. Eu não consigo nem orar pelos outros, porque eu só estou orando por mim. Aí Deus acolhe, recebe. Agora está mais calmo? Está tranquilo? Está confiando que eu estou cuidando? Vai confiar em mim? Vai descansar no meu amor por você? Sim, Senhor. Tá, então vamos lá fazer o que precisa ser feito? Quer um sopro do Espírito Santo aí para tremer o lugar e você ficar ousado para fazer o que você precisa fazer? Você pode falar assim: Ed, você está doido. É assim que eu vivo com Deus. Eu não sei como você vive. Legítimo o que fizemos até agora e vamos continuar fazendo. Mas esse é o momento em que Deus está dizendo assim para você:
Tá bom. E a hora que eu vou começar a usar você vai ser quando mesmo? A hora que eu vou abençoar a sua vida para transbordar a bênção que eu colocar em você para o seu vizinho vai ser quando mesmo? A hora que eu vou usar você para mudar a história de toda a sua família vai ser quando mesmo? Quando é que você vai se dispor para mim? Quando é que você vai se colocar a meu serviço para eu usar a sua vida para a minha glória? Vai ser quando mesmo? É agora, irmão. Você sabe qual é a sua vocação? Você sabe qual é o seu ministério? Você sabe qual foi a tarefa que Deus colocou na sua mão? Você sabe quais são os seus dons espirituais? Você é apaixonado pelo quê no reino de Deus? Das necessidades do mundo, para quais delas você é a resposta? Para as orações de súplicas que são feitas ao seu redor, quais delas Deus vai usar você para responder? Você faz essas perguntas para Deus? Quando você ora a Deus, você fala sobre isso? Ou você bate na porta dele de madrugada para dizer, Deus, vai ter almoço amanhã? Você me ouve, Mateus? Eu queria encorajar fortemente você a esperar mesmo que trema o lugar onde você ora e que o Espírito Santo venha sobre você. Como disse o Kenner no começo da nossa vigília, não sabemos se os seus problemas serão resolvidos, mas uma coisa nós sabemos, é que com problema ou sem problema, a gente tem que levantar e dizer, Senhor, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, do curral o gado seja arrebatado, todavia, nós nos alegraremos no Senhor e exultaremos em Ti, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Nós estamos cheios de problema aqui, Senhor, está cheio de problema, mas nós queremos a unção do Teu Espírito para Te servir, para abençoar pessoas. Nós não queremos ficar embaraçados nos nossos problemas. Nós não queremos ficar embaraçados nos nossos pedidos, olhando para o nosso umbigo, fazendo os nossos pedidos particulares, enquanto o mundo está clamando por gente que seja a resposta da oração deles. E hoje Deus está perguntando para você, você vai levantar a mão e dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Ou você vai continuar prestando atenção somente em você, nos seus problemas e nas suas dificuldades? Você vai orar pelo Pedro que está preso? Ou você vai orar pelo Pedro preso só se ele for seu amigo, seu parente? Você é solidário com o coração de Deus? Você é solidário com o coração de Deus? Quando o Kenner falou para nós, qual é o seu lamento? Sabe o que eu lembrei, Kenner? Da frase que está expressa em Amsterdã, na entrada da Zona Vermelha, que é a frase da Jocum: deixe o seu coração ser quebrantado pelas coisas que quebrantam o coração de Deus. E eu falei para Deus na minha oração, no começo da nossa vigília, Senhor, eu tenho muitos lamentos, mas eu queria perguntar para o Senhor, qual é o seu lamento que o Senhor quer colocar no meu coração para me usar, para ser resposta? Eu tenho meus lamentos, eu tenho meus pedidos, eu tenho as minhas súplicas, mas mais do que isso, eu tenho um desejo de que enquanto eu oro, e que enquanto nós estamos reunidos em oração, esse lugar trema, e o Espírito Santo venha sobre nós, e Ele nos despeça daqui, para servir, para abençoar, em nome de Jesus e para a glória de Deus e para o bem da nossa cidade, o bem da nossa família, o bem do nosso país, o bem do mundo. Eu oro a Deus que, quando terminarmos de orar, o lugar trema, e o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, e nós fiquemos cheios do Espírito Santo para ousadamente testemunharmos o amor de Deus. Eu oro que isso aconteça na sua vida.
E eu quero orar por você agora, especificamente por isso. Você que me ouviu agora e diz assim, Ed, eu acho que eu estava muito assim, preocupado e ocupado comigo mesmo. E eu quero me dispor a servir. Não sei qual é a minha vocação, não sei quais são meus dons. Eu não sei o que Deus quer que eu faça no mundo. Eu estou correndo atrás de pagar boleto. Irmão, irmã, é pouco. Cuidar da sua própria casa é legítimo, mas é pouco. Cuidar de colocar a sua vida em ordem é legítimo, imprescindível e necessário, mas é pouco. Dispor-se para servir é o que Deus espera de nós. Então eu queria orar por você. Queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente e dissesse assim: eu quero saber qual é a minha vocação. Eu quero dizer para Deus: Deus, conta comigo, eu quero ser parte da solução. Usa a minha vida, usa os meus recursos, usa as minhas capacidades, usa os meus talentos, usa a minha network, usa meu dinheiro, usa meu tempo, usa o que eu sei fazer, usa a minha vida. Então eu encorajo você fortemente, sai do seu lugar e vem aqui à frente, que eu quero fazer o que os apóstolos fizeram no livro de Atos o tempo todo. Eles oravam para que o Espírito Santo viesse sobre as pessoas, elas ficavam cheias do Espírito Santo e eram empoderadas para servir para a glória de Deus. É isso, enquanto nós estamos aqui, que o Espírito Santo venha sobre nós. Pode vir, eu vou orar por você daqui a pouco. Tributamos glória, honra, louvor ao teu nome. Sim. Expressamos a nossa fé, nossa confiança no teu amor por nós, nossa confiança de que a tua boa mão repousa sobre cada uma de nós, sobre nossas casas, nossas famílias. Declaramos nossa confiança de que somente em ti esperamos. Declaramos, Senhor, a nossa fé de que somos teus filhos e filhas amados. Declaramos, Senhor, que cremos que assim como cuidas das aves do céu, das flores do campo, muito mais tens cuidado de nós. Descansamos mais uma vez, Pai, a vida nas tuas mãos. Nos abandonamos nos teus braços. Clamamos que o teu Espírito Santo nos visite. E a cada coração ansioso, aflito, atribulado, a cada irmão e irmã aqui consumido por um problema, por uma necessidade, por um pedido recorrente, pela insistência numa espera de uma resposta tua, e que não conseguem enxergar mais nada, só isso. Então nós te pedimos juntos, dá libertação para esses corações. Em nome de Jesus. Liberta da ansiedade, liberta do medo, liberta da incredulidade, liberta, Senhor, da displicência, da indolência. Liberta, Senhor. Faze livres os teus filhos e filhas, para que te sirvam, para que desfrutem a alegria do Senhor, para que desfrutem a alegria do teu Espírito Santo, para que desfrutem a alegria de serem usados por ti. Eu te peço, ó Pai, pelos meus irmãos e irmãs aqui à frente, que tenham uma experiência com o teu Espírito Santo que nunca imaginaram que teriam, e que talvez nem acreditem que podem ter. Mas eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo visite, que o Senhor distribua vocações, derrame toda sorte de dons espirituais, de carismas. Sim, Senhor. É a tua palavra que está nas nossas mãos quando te pedimos, que o Senhor nos dê dons, ministérios, operações,
para a edificação da tua igreja, para a glória do teu nome. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Usa-nos como porta de entrada nos ambientes onde estamos, a começar das nossas casas, famílias. Faze tremer, Senhor, os alicerces da nossa alma. E se apodera de nós pelo Teu Espírito. Nós abrimos a porta do nosso coração e dizemos: Tu és bem-vindo, ó Pai, para fazer em nós a Tua vontade, para nos usar conforme o Teu bem-querer, para dispor de nós, de tudo que temos, porque nada somos e nada temos que não tenhamos recebido de Ti, com gratidão, constrangidos, devolvemos as Tuas mãos para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de Te conhecer. Obrigado pela tão grande salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse mistério maravilhoso, insondável, que é a oração. A certeza de que as nossas palavras e os nossos corações são acolhidos pelo Senhor. Dispensa a Tua resposta, Pai. Sim, Senhor. Para cada um que a Ti clama, segundo a Tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Abençoa-nos, ó Pai, e glorifica Teu nome em nós. Sim, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, para abençoarmos em Teu nome, para a Tua glória, aqueles à nossa volta. Despede estes corações aflitos dessa noite, cheios da Tua paz que excede todo entendimento, cheios da ousadia do Teu Espírito Santo, para uma vida de vitória, em Cristo Jesus e para a Tua glória. Amém, Senhor, amém. 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 Amém.